E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Alde Mahler. Estamos aí novamente com mais um conteúdo aí da língua portuguesa. Na aula passada, nós falamos aí sobre a questão, terminamos aí falando sobre as regras da separação silábica. E aí a professora tinha deixado alguns desafios para vocês, bem como eu deixei também alguns exercícios para vocês praticarem lá do livro. Se você tem o livro aí, você pode acompanhar a correção. Quem não tem, pode acompanhar na tela que a professora também vai disponibilizar aqui. Antes de nós começarmos, aí eu coloquei essa charge, né, uma tirinha aí que fala assim: você não vai mais exibir violência para as crianças. Nunca mais. E essa separação aí que o personagem utiliza, com esse nunca mais, tem a ver com o exercício que nós estamos falando. Lembra que a professora falou que essa separação ela acontece por causa exatamente da nossa fonética, né? Da forma como nós pronunciamos a palavra. Então, quando a mãe está falando com você, você não pode mais fazer isso. Então, essa separação tem a ver exatamente com a regra da separação que nós acabamos vendo aqui também. Então, vamos lá. No exercício do livro, alguns nós já havíamos feito, né? E aí a professora deixou então esses daí para que vocês fizessem. Ele pede assim: divida as palavras quando possível e indique o número de sílabas. Observe os exemplos no quadro a seguir. Ele colocou lá a palavra começo e a palavra lar, e ele diz lá então que a palavra começo ela tem 3 sílabas. E a palavra lar, ela é uma monossílaba, logicamente ela não se divide. Então vamos lá, a professora vai fazer aqui com vocês essas palavras. Na palavra desabrigados, na letra A, eu já vou colocar a forma como você deveria ter dividido elas, né? Então nesse caso, olha, eu tenho um encontro consonantal perfeito aqui. Desabrigados. Era desta maneira que você deveria fazer. Bom, ele perguntou ali quantas sílabas tem. Então, você fez a contagem: 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. A classificação dela seria, então, uma polissílaba. É interessante que você já colocasse ali do lado, porque depois ele pergunta sobre isso, né? Vamos deixar aqueles 5 ali. A outra palavra que ele colocou, a palavra casa. Muito simples, né? Então, nesse caso, a palavra casa, ela é dividida desta forma, e aí você viu que ela tem apenas 2 sílabas. A palavra janela, você vai fazer esta divisão, lembrando, né, então, daquilo que a professora falou, da consoante procura vogal, e aí você fez a divisão e você fez a contagem, deu o quê? 3 sílabas. A palavra só tem apenas uma vogal e uma consoante. Logicamente, então, ela é uma sílaba só, não tem como separar, né? A letra E diz assim, a palavra dor. A palavra dor, se você já olha aqui para essa palavra, você verifica que tem apenas uma vogal. O que a nossa regra máxima da divisão silábica é? Que a base tem que ser silábica, a base da sílaba tem que ser vocálica, ou seja, tem que ter uma vogal. Só tem uma vogal, então você só tem uma sílaba aqui, né? Então nesse caso você tem a número 1 aqui, fazendo aí a questão da monossílaba. Elefante, vamos ver aqui como que nós separamos essa palavra. Por quê? Porque o L procurou uma vogal depois dele e achou e foi para perto dela. Elefante. Você tem esse N e esse T, que na escrita eles estão juntos, mas você vai fazer lá a questão que a professora falou, vai procurar uma vogal, não tem, ele vai voltar para a anterior. E o T tem a vogal dele, então é isso que você faz. Ela tem então 1, 2, 3... 4 sílabas, você vai colocar o númerozinho aqui do ladinho. E a última palavra ali, na letra G, é a palavra livro. Ó, o VR é um encontro consonantal perfeito, ele vai ficar na mesma sílaba. Então, nesse caso, você tem apenas 2 sílabas aqui nessa palavra. Então, um exercício muito simples, daqueles que nós fizemos, né? Então, você, com certeza, você acertou aí nessa questão da separação. Bom, vamos lá ver o que era o próximo exercício. Ele dizia assim, ó, copie as palavras do exercício anterior,
ou seja, desabrigados, casa, janela, só, dor, elefante, livro. E ele diz, classifique-as em monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. Então, professora, já deixou ali as palavrinhas, a gente vai fazer essa classificação ali, tá? Então, a desabrigados tem 5 sílabas, ou seja, 4 ou mais sílabas, você tem o quê? Você tem uma polissílaba. Então, nesse caso aqui, você vai colocar a classificação dela sendo, então, a polissílaba. Casa tem 2 sílabas, então a classificação dessa palavra, ela é uma dissílaba. Ou dissílabo, tanto faz, tá? Você falar de sílabo ou de sílaba, tanto faz. Se eu falo palavra, então dissílaba. Se eu falo termo, dissílabo. Janela tem 3 sílabas. Então, a classificação dela seria o quê? Trissílabas. A professora vai colocar o tri ali, você já sabe, então, que você deveria ter colocado, então, no trissílaba. A palavra só tem uma sílaba, então isso daqui é uma monossílaba, né? Então, nesse caso, você iria colocar na primeira questão, sendo a palavra só. A palavra dor também só tem uma sílaba, então, nesse caso, ela também é considerada como sendo uma monossílaba. E a palavra elefante, 4 sílabas, nesse caso aqui, você vai classificá-la como sendo o quê? Polissílaba. Polissílabas são palavras que têm a divisão silábica com 4 ou mais sílabas. Então, ela está dentro aqui desse conteúdo, né? Então, a poli, a professora vai colocar aqui, você deveria ter colocado ela na letra D. E o livro, né, tem 2 sílabas, logicamente você vai classificá-la como sendo o que? Uma dissílaba. Então, ali lá, pela nossa classificação, ali olhando o quadro que a professora fez e aquilo que está no teu livro, nas monossílabas você teria quantas palavras? 2 palavras, só e dor. Nas dissílabas você teria quantas palavras? 2 também, casa e livro. Nas trissílabas você teria a palavra janela, somente janela como sendo trissílaba. E na polissílabas eu tenho tanto desabrigados com 5 e eu tenho elefante com 4 sílabas. Então era isso que era para você fazer, colocar então cada palavra na sua devida classificação. Bem tranquilo esse exercício. Vamos para o próximo exercício. Diz ali a número 4. A professora vai apagar aqui e aí nós vamos fazer então esses exercícios aí que também se relacionam com a questão da separação e da classificação. O exercício diz assim: faça a separação silábica das palavras a seguir e classifique-as quanto ao número de sílabas. Então, ele quer 2 coisas de você. Ele queria, né? Ele quer que você faça a separação e classificação. O que a gente fez no exercício anterior, nos 2 exercícios, né? A gente vai fazer já ele completo aqui. Então, a letra A diz assim, olha, cabeleireiro. A palavra, vou já fazer a divisão. A palavra cabeleireiro, né? A palavra cabeleireiro, ela tem então a questão de 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Isso daqui é o que? Uma polissílaba. Então, era isso que você deveria fazer, tá? Então, essa classificação em relação ao número de sílabas. Letra B. A letra B diz assim, estouro. A palavra estouro, ela é separada desta maneira aqui. Esse ou que está aqui é um ditongo, né? Então, não posso separar. Lembra lá do mais com menos? Não separo. Então, nesse caso, você tem uma trissílaba. Por quê? Porque tem apenas 3 sílabas. Letra C. A letra C diz a palavra mais. Pessoal, muita gente tem dificuldade aqui com a utilização dessa palavra. A professora aqui está falando nessa questão, né? Então, nós estamos falando da separação. Vamos lá, a palavra mais, você viu que tem um encontro vocálico aqui, é mais com menos. Então, nesse caso aqui, mais com menos, o que diz o nosso macetinho? Você não separa. Então, aqui você tem apenas uma sílaba, então ela é uma monossílaba. A palavra iguais, olha só a palavra igual, né? A palavra, ela está no plural, então ficou iguais.
E o que você percebe? Você percebe que aqui tem um encontro vocálico. Esse encontro vocálico, ele tem o A, que você já sabe que vai ser uma vogal, porque o A sempre é mais. E tem o U, que é menor, e o I também é menor. Então, nesse caso aí, você tem o que nós chamaríamos de tritongo. Eles não podem ser separados. Você fala iguais, tudo junto. E lógico, né, você tem essa questão do tritongo e você vai fazer então essa separação. A separação, quanto à separação, ela é uma dissílaba, né? Então nós estamos falando de exercício, né, da classificação de sílaba. A palavra saiu. Vamos ver aqui como que fica essa palavra? Letra E é a saiu. Pessoal, eu tenho 3, parecem que são 3 vogais, é isso? Lembra que a professora falou? Pode ser vogal e semivogal. O A sempre vai ser vogal. E o I e o U, professora? Olha, o I é menos e o U também é menos. Lembra que a professora falou? Quando você tem o I e o U, eles ficam normalmente juntos, se não tem nada puxando eles para perto. Então, nesse caso, não tem. Então, você vai falar, saiu. É isso que você vai fazer. Então, você fala que aqui tem, é uma dissílaba, né? Por isso, porque tem 2 sílabas. A letra F é a palavra ideal. É desse jeito que nós fazemos a separação. Então, nesse caso, professora, aqui é menos, aqui é mais, eu separo, né? Quando tem menos com mais. Então, ela é uma trissílaba. Então, era isso, esse exercício também tranquilo, né? Só tinha que observar aí essa questão mesmo dos encontros. Bom, vamos lá então. A professora, eu quero, aqui a professora já tinha deixado para vocês fazerem como desafio no outro slide, daí eu quero que vocês agora acompanhem só algumas palavrinhas aqui, tá? Porque eu tenho certeza que as que são tranquilas, assim, por exemplo, secretária, que a professora falou, né? Que é o ditongo ali, que você tem o ditongo ao final de palavras e você tem a penúltima sílaba acentuada, não pode separar. O fluido, né? Eu tenho o U e o I, que é um hiato. Então, nesse caso, eles vão se separar. Cadeado, ó, menos com mais separa. Prataria, menos com mais separa. Psicológico, lembra do PS, né? Eu não posso deixar... lembra da tia maior fazendo palminha? Psicológico, não pode fazer isso. Você tem que aplicar a regra. A regra diz, então, que esse P e esse S tem que ficar na mesma sílaba, porque a base é vocálica. Pneumático, a mesma coisa. Vamos fazer esse pneumático aqui no quadro? Olha, a palavra pneumático, ela se escreve desta maneira. Você tem, então, pneumático. Ó, a palavra pneu vai ficar todo mundo junto. Por quê? Porque você tem o E, que é mais, e o U, que é menos. Daquela nossa reguinha lá, o E tá mais próximo do A. Então, nesse caso aqui, eu posso separar esse encontro? Não posso. Então, vai todo mundo ficar na mesma sílaba. Você tem um ditongo ali. Essa palavra aqui, ó, roentigênio, né, que é um elemento aí químico, ó, roentigênio. É estranho, professora, é estranho, é da tabela, né? Então vamos lá, ó, roentigênio. Como que a gente vai fazer essa separação? Lembra que a professora falou entre o O e o E? O O e o E, o E e o O, eles sempre se separam. Pronto, então é isso que vai acontecer, roente. Né? Porque o T vai procurar uma vogal, não tem, ele vai voltar para a vogal anterior. Então, nesse caso aqui, você vai fazer essa separação. E o gênio, por que eu não posso separar o I e o O aqui? Porque eu tenho um acento aqui que está me dizendo, não pode separar. Professora, mas eu joguei lá na setinha que você falou, o menos com mais. O I é menos, o O é mais. Eu faço separação? Se tiver acento, não pode jogar naquele macetinho que a professora passou. Tá? Então, só posso jogar lá na seta, no mais e no menos, se não tiver acento. Você viu que a palavra tem acento, então é a regra do acento. Outra palavra aqui que a professora queria ver com vocês. Parapsicologia. Essa é uma palavra boa para quem, quando você está brincando aí de forca, né? Aí a pessoa, você faz essa palavra, é grandona, ela não vai acertar. Olha lá, parapsicologia. Vamos ver como que eu faço separação dessa palavra. Eu tenho pá, e aí eu tenho R e o A. Eu iria separar, porque psicologia, só a palavra psicologia, ela fica junto. Mas aqui no caso, eu vou fazer a nossa regrinha. Consoante procura vogal.
é hora de se separar, mas daí eu vejo o P. O P tem vogal depois dele? Não tem. O que vai acontecer na nossa regra? Ele tem que voltar. E é exatamente isso que vai acontecer. Então você vai fazer essa separação. Pessoal, isso pega muita gente separa essa palavra errado. Mas se agora nós sabemos do nosso macete, você vai acertar sempre, né? Então fica assim essa separação, psicologia, ó, menos com mais separa. Então dessa forma você vai fazendo aí a separação e acertando aí esses elementos, tá? Então a atividade de casa lá, a divisão silábica só não está correta em. Você vai fazer então essa separação aí e depois você verifica se você faz a correção. Olha, esses exercícios aí, eles são aplicados em prova, né? Então, de repente, você faz aí esses elementos, você acerta e aí você tem aí a felicidade de poxa, acertou um exercício que cai em prova, de concurso, tá? O outro aí que nós temos é assinale as alternativas em que as palavras averigou, desiguais e feldespato, lembra dessa palavra que nós trabalhamos já em outra aula? Encontram-se corretamente divididas em sílabas. E aí eles fizeram a separação silábica. Você tem que falar qual delas em que todas elas foram separadas corretamente. Então você vai lá, verifica e depois você vê se você acertou. Na próxima aula a professora dá o resultado para você. Então é isso, pessoal. Nós vimos aí então essas questões, nós corrigimos os exercícios da apostila e ainda eu deixei um desafio para você e eu espero que você acerte. Na próxima aula nós vamos verificar isso. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!